Adão, boa noite a todos vocês, muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que nós estamos estudando a Palavra de Deus, a Bíblia, que é a revelação de Deus e a maneira como ele trata com o problema sério do pecado. Nos nossos encontros, nós estamos estudando os sinais da volta de Cristo. Passamos por profecias lá do Velho Testamento. Chegamos agora, gastamos um tempo muito legal em Daniel, e agora nós chegamos no momento em que estamos estudando a pessoa de Cristo quando ele aqui andou. Então, é só relembrando, na lição passada, nós estudamos sobre o poder de Cristo na gravidade. Nós vimos o que era a gravidade, como funciona. E para andar sobre as águas, quem faz isso, tendo um corpo físico como Jesus Cristo tinha, nascido de mulher, Maria, a Bíblia não deixa dúvidas nenhuma de que ele era um ser humano 100% homem, com todas as características, com todas as necessidades de um corpo, e ele andou sobre as águas. Nesse contexto, de andar sobre as águas, por favor, você está vendo aí, Laírton, você é co-anfitrião, admite, por favor. Ele demonstra poder sobre a gravidade. A gente viu que gravidade domina, é uma das leis da física que domina o cosmos. E nós vimos isso que a Bíblia diz que ele sustém todas as coisas pela palavra do seu poder. E esse é o tema fundamental. Esse mesmo Cristo que aqui andou, que criou todas as coisas, prometeu voltar. Tema de hoje: quem é este homem? Quem é este homem? Quem fez essa pergunta? Nós vamos ver agora. O texto que a gente vai ler é esse aqui que está relatado em Marcos, Mateus, Marcos e Lucas. João não relata esse acontecimento. O texto diz assim: aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, tremendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, pois que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Então, o estudo desta noite parte desta fala dos discípulos. Quem é este homem? Este relato está em Lucas 8. No livro de Marcos, eles falam: quem é este homem? Para eles terem esta reação, é porque isso nunca tinha acontecido e sequer sido relatado. Para vocês terem uma ideia da magnitude do que aconteceu aqui, eu vou mostrar para vocês como é que é o ciclo da água. Olha só, a gente tem a evaporação normal. A evaporação, a água vai subindo, tem lugares que você passa que você vê a água subindo, vapor de água, ela se condensa, vai para as nuvens, depois ela precipita. Então a gente tem esse ciclo o tempo todo. Por essa ótica, você tem que fazer algumas perguntas sobre crise hídrica. A água que está aqui, ela não escapa para o universo. Estava aqui antes de existir gente. Que existia na criação diz o seguinte, que existia água e o Espírito de Deus pairava sobre a fonte das águas. Estava lá, água. A quantidade não aumenta nem diminui. A água não escapa para a atmosfera, ela está aqui. Ela pode, se ela vai para o mar, na evaporação, condensação e precipitação, ela cai sem sal nenhum. A água é uma das coisas mais fenomenais que existem. Mas isso aqui a gente aprendeu lá no básico. Todo mundo sabe do ciclo da chuva, como é que acontece o ciclo da água. Mas vamos entender uma coisa.
A chuva é formada através de um processo chamado ciclo da água, que envolve evaporação, condensação e precipitação. Vamos lá. Ela evapora, não importa onde a água esteja, se nos rios, se nos lagos ou nos oceanos, e até do próprio solo ela evapora por causa do calor do sol. Transforma-se em vapor e sobe para a atmosfera. À medida que o vapor sobe, ele encontra temperaturas mais frias nas camadas superiores da atmosfera, condensando-se em pequenas gotículas que formam as nuvens. Quando essas gotículas se agrupam e ficam pesadas demais que para permanecerem suspensas, elas caem em forma de chuva. Outros fatores, como correntes de ar e umidade, também influenciam a precipitação. Parece simples e parece interessante, né? Agora vamos ao fantástico. Na natureza, você tem hidrogênio e oxigênio solto por aí. Oxigênio que você respira e o hidrogênio está aí solto. Agora a pergunta é: como isso se junta? A formação da molécula de água, que é o H2O, a partir do hidrogênio, que é o H2, e oxigênio, que é o O2, ocorre por meio de uma reação química que libera energia. Na natureza, esse processo não acontece espontaneamente em condições normais, pois requer uma enorme. Ela precisa de uma fonte de energia para iniciar a reação. Aqui está como isso acontece. Então, a fonte de energia pode ser uma centelha elétrica, um relâmpago, por exemplo. O que está dizendo esse texto? Para que haja a fusão de hidrogênio e oxigênio para formar H2O, você precisa de uma descarga de energia para que se junte. Os átomos livres de hidrogênio e oxigênio se recombinam para formar as moléculas de água. A reação é a seguinte: essa reação libera uma grande quantidade de energia na forma de calor. Após a formação, as moléculas de água se condensam, especialmente em ambientes mais frios, formando gotículas. Esse processo é mais comum em eventos naturais, como relâmpagos durante tempestades, onde a energia elétrica fornece a faísca necessária para a reação. Olha só o que era simples, como é que ele está ficando. Vamos entender agora. Você já viu relâmpagos por aí. Agora eu vou mostrar para vocês qual é a capacidade, o que que você vê no céu numa fração de segundos. Pá! Olha o que que é isso. Qual a corrente elétrica de um raio? A voltagem de um raio encontra-se entre 100 milhões e 1 bilhão de volts. Sua corrente é da ordem de 30 mil amperes, ou seja, a mesma utilizada por 30 mil lâmpadas de 100 watts de potência. Em alguns raios, a corrente pode chegar a 300 mil amperes. Só que quanto tempo dura um raio? Você não pode nem dizer que ele dura um segundo, que é menos que isso. Essa pequena fração é a energia natural para fundir, para juntar átomos, para formar a molécula de água, para que aí condense-se e precipite-se. Você entendeu a grandeza disso? Então tá bom. Recepciona o teu Nilo aí, por favor. Quanto tempo Jesus disse, olhou para e falou: Aquieta-te. No mesmo momento, parou o vento e parou a tempestade. Só para você ter uma ideia, para que haja vento, você precisa do movimento de rotação da Terra, você precisa de pressão atmosférica, várias coisas, onda, aí tudo que você imagina, até terremotos geram ventos. Jesus Cristo, numa palavra, ele ordenou e tudo parou. Então, o que você vê? A desconstrução, de novo, de uma estrutura no meio ambiente que ele ordenou e fez com que parasse. Então, eles perguntaram: quem é esse homem? Isso aí que você está vendo. Quem é esse homem? Eu vou lhes responder. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Um leitor que passa pela Bíblia assim rapidinho não vai entender o que está sendo dito aqui. Ele está respondendo em João 8:58
O que foi dito no Êxodo para Moisés, quando Moisés fala para Deus, quando aparece na sarça ardente, Moisés fala: Senhor, eu vou lá, vou libertar essa galera. E se me perguntarem qual o nome de quem me enviou, sabe qual foi a resposta de Deus? Diga a eles que eu sou o que sou, te enviou a eles. Então, quando Jesus responde, diz: Antes que Abraão existisse, eu sou, parece uma pergunta ilógica. Ele está dizendo o seguinte: Eu sou o Deus que apareceu a Moisés, que o comissionou. Eu sou o mesmo que lá no Sinai deu a ele as tábuas e ele saiu de lá com o rosto brilhando. Eu sou o mesmo que soprou em Adão o fôlego de vida e ele passou a viver. Eu sou o que abriu o mar vermelho. Você entendeu o tamanho dessa resposta? Então, quem é este homem? Ele é o eu sou do Êxodo. Quem é este homem? Olha o que Colossenses fala, no qual temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Olha só, parece que tem uma loucura aqui. Imagem do Deus invisível. Se você pensa em imagem, espelho. Se é invisível, como é que aparece? Ele está dizendo o seguinte. Em outro texto ele fala: Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como você me pergunta, mostra-nos o Pai, eu estou com vocês o tempo todo. Quem é, para a pergunta dos discípulos, quem é esse homem? A imagem exata do Pai. O primogênito de toda criatura. Por quê? Na encarnação, ele vem, ele é o segundo Adão e se torna, então, o primeiro. Não existe outro. Desculpa eu ter que usar isso, mas a palavra usada aqui no grego é monogenes, ou seja, único nessa espécie. Não existe outro igual, porque a primeira vez, em Filipenses 2, de 5 a 8, diz que, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Então, ele é a imagem do Deus invisível. Depois, é o seguinte. Quem é este homem? Olha essa resposta. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e se chamará pelo nome. Olha a resposta. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não, para. Como pode se definir alguém? Por favor, recepcione, Amara. Como pode alguém se definir como pai da eternidade? Então, para a pergunta de quem é este homem, você tem respostas em Isaías 9:6 que deixa a cabeça pirada. Um ser que assim se define como pai da eternidade. Se a eternidade, o ser humano não consegue compreender algo que não cabe na nossa cabeça, a gente conhece em teoria, o que você diria de alguém que se define como pai da eternidade? Então, esse que estava com os discípulos, pai da eternidade. Olha o que diz Hebreus 1, o qual, falando desse homem, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha só, esse texto ele é tão complexo, ele tem tanta abrangência que não dá para falar de todas elas. Mas vamos ficar em quem é este homem? Ele é aquele que sustém todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja bem, esse texto, você pode falar, esse texto está dizendo que ele é todo poderoso? Sim, ele sustém todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é onipresente, onisciente, incriado. A Bíblia está dizendo que esse que sustém todas as coisas pela palavra do seu poder não pode ter sido criado. Ele é criador.
Quem estava naquele barco que levantou e mandou que a tempestade parasse e o vento sossegasse, era o Criador de todas as coisas. Diante deles estava o Deus encarnado. Não resta dúvida quanto a isso, verdade? Então vamos lá. Quem é este homem em Colossenses 2? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha como é que Paulo fala. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não, deixa eu fazer essa pergunta para vocês, só para você não ter dúvida. O que é plenitude? Numa palavra, o que é plenitude? Pleno, cheio, completo, Pleno, completo, tudo. total. Só que está dizendo que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E quando você pensa, quem é a divindade? Quem é a família divina revelada? A gente conhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo, beleza? Aí ele está dizendo que corporalmente, porque ele se encarnou, está nele a plenitude de tudo. Aí eu te pergunto, quais são os limites desse Cristo? Nenhum. O que ele não pode fazer? Nada. Esse é o Deus encarnado que. Sabe por que ele veio? Porque ele se definindo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse prometeu voltar. Tudo isso que você está vendo aqui tem um motivo, uma razão de ser. O objetivo do amor de Deus é salvar você. Aí você me pergunta, de quê? Da herança de Adão. Por melhores que nós sejamos aqui, por mais que a gente queira fazer o bem, por mais que a gente sofra com a maldade, nós também somos pessoas que sofremos as consequências do mal. O envelhecimento, a doença, a dor. Enquanto a gente estava aqui antes de começar, estávamos conversando. Nosso amigo André, que está aqui, vai fazer uma cirurgia no início de maio. Por quê? Eu vou dizer, o André não disse lá no bate-papo, isso é o processo de entropia. Tudo que nasce, cresce, envelhece e morre. E não é só o ser humano, é assim com as árvores, com todos os animais, com a estrutura astronômica. Tudo que surge tem a tendência de se deteriorar. Por que que Jesus vai voltar? Para ele botar um fim no processo de entropia que devasta tudo o que existe por causa de um problema que começou no céu. Esse Cristo que andou sobre as águas, ordenou e a chuva parou, criou todas as coisas, ele falou o seguinte: eis que faço novas todas as coisas. Eu vou dar uma pausa aqui para eu dizer uma coisa para vocês, porque aqui nós estamos chegando ao fim. Eu vou repetir essa frase, porque isso é muito importante. Vocês estão vendo aqui, estamos todos. Deixa eu colocar aqui para eu fazer uma pergunta para vocês. Você acha que tem conserto para gente? Você acha que Jesus veio aqui para consertar você? Você sabe o que que a Bíblia diz? Não existe conserto. Por isso que Paulo fala o seguinte: quando esse Cristo voltar, transformados seremos. E ele fala o seguinte: o próprio Cristo diz: eis que faço novas todas as coisas. Eis que crio novos céus e nova terra. Paulo fala em 2 Tessalonicenses: ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitam e depois nós, os que estivermos vivos por ocasião desta vinda, seremos transformados. O que é transformar? O que é transformar? Não é consertar. Não é corrigir, estava torto, agora está retinho.
Não, 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 não é nada disso. Eis que faço novas todas as coisas. E para você entender o que significa isso, eis que eu tenho você gravado na palma da minha mão. Aos olhos do céu, o céu olha para você pelas lentes do sangue de Cristo e vê o William na glória. O William que nasceu para viver com Deus, o céu pode vê-lo assim, porque Deus existe na eternidade, onde o presente é eterno. Passado, presente, futuro se resume em presente. E para nós, somos escravos do tempo. Você entendeu? Você está estudando isso para saber que você é precioso aos olhos de Deus, que ele fez tudo isso para nos salvar. Por isso que lá está escrito São João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. De quê? Do sofrimento, da angústia e da dor. Vai chegar um tempo que isso não vai acontecer. Enquanto vivemos aqui, pessoas boas que conhecem a Cristo sofrem com o mundo mal. Um dia isso não vai mais acontecer. Eu espero que Deus abençoe você, a sua vida, e que você não se esqueça. Seguir os sinais que ele deixou, porque se seguirmos os sinais, nós vamos terminar a nossa jornada nos braços daquele que não pode errar. E ele prometeu. A promessa é para cada um de vocês. Eu vou chamar vocês pelo nome para que vocês saibam o tamanho da promessa. Laírton, André, William, Karina, Thelma, Maria, Rivane, Stephanie, Ferronato, Eduardo Moraes, Marlene, Teonilo e Mara. A promessa foi: Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. E puxando lá de Isaías 41:10, não temas, não tenha medo, pois eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento e te levanto com a destra da minha justiça. Que Deus abençoe a sua vida e que você durma e acorde com essa promessa da companhia permanente daquele que criou todas as coisas, porque ele prometeu, e quando ele promete, ele não trai jamais. Deus abençoe você, filho de Adão. Espero que você viva a emoção e a alegria dessas promessas.